oportunidade. A nossa exposição é sobre a Igreja, como já foi anunciado. Eu diria que talvez seja uma tarefa um tanto complicada falar da Igreja em Lutero, ou o que Lutero pensa da Igreja em 20 minutos, por um fato bastante significativo. O que Lutero pensava sobre a Igreja cristã é o coração do seu pensamento. É a partir desse pensamento, dessa visão que ele tem de Igreja cristã, que ele passa a desenvolver todo o trabalho que ele executou em prol da reforma. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é verdade. É aquilo que Lutero entende por Igreja e o que ele vê como está a Igreja que o move a ter a ação que teve. Mas o que era a Igreja, o que é a Igreja para Martinho Lutero? Temos que partir do ponto de que Martinho Lutero, o monge de Wittenberg, era um agostiniano. Não só pelo fato de ele pertencer à ordem dos agostinhos, mas também porque era em Agostinho, o bispo de Hipona, que Lutero ia beber para fazer muitas das suas afirmações, ou para desenvolver a sua teologia. Lutero era um apaixonado por esse pai da igreja africano. Assim, a busca de Lutero em Agostinho, além de trazer fundamento para vários outros desenvolvimentos, traz-lhe ainda uma nova forma de ver a igreja e dá-lhe elementos para aprofundar o que ele entendia por igreja, a saber, a congregação dos crentes, ou a congregação dos santos, no sentido paulino. Aqueles que foram santificados por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Desde cedo, Martinho Lutero se namorou de Agostinho. A prova disso é o exemplar da sentença de Pedro Lombardo, que ele utilizou para lecionar teologia nos anos de 1509 e 1510. Esse impresso está repleto de notas manuscritas de Lutero, com citações de Agostinho, que completam as já muito numerosas citações que o próprio Lombardo tinha feito, e sobre o qual Lutero escreve no verso da capa que ele, Lombardo, se nutria das luzes da igreja, mas sobretudo da luz mais resplandecente, Agostinho. Santo Agostinho é, portanto, a fonte fundamental para o monge de Wittenberg. Martinho Lutero, assim como Agostinho, entendia a igreja como a congregação dos santos. Embora Agostinho preferisse o termo corpo de Cristo, mas o termo corpo de Cristo tinha se alterado muito na Idade Média e por isso Lutero o evita. A expressão corpo místico, que até cerca de 1150 designava a Eucaristia, passa a designar a Igreja, e a expressão corpo verdadeiro passa a referir-se à Eucaristia para designar a presença real do corpo de Cristo nas espécies eucarísticas. E por isso Lutero evita o uso do termo corpo de Cristo para designar a Igreja. Durante a Idade Média perdeu-se muita dimensão comunitária da Igreja, ao romper-se a relação comunitária entre clérigos e leigos, e a Igreja na sua visibilidade, para identificar-se apenas com os clérigos e os monges, e deixa de ser pensada como uma entidade espiritual, para passar a ser pensada meramente como externa e jurídica. Essa ideia é rebatida por Lutero no escrito A Nobreza Cristã da Nação Alemã, ao proclamar ele a igualdade fundamental do batismo e o sacerdócio universal dos cristãos. A base para Lutero desenvolver
Essa sua teologia sobre a Igreja é o credo apostólico, no que ele chama de terceiro artigo, quando fala sobre a Igreja. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Na base destas palavras, Lutero reconhece que há um grupo de pessoas na Terra que são santificados por Deus e formam a Santa Igreja Cristã. É isso mesmo que ele escreve no seu Catecismo Maior, quando ele explica o terceiro artigo do Credo Apostólico, mais precisamente quando se dedica à explanação dessa expressão: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Passo a citar: creio que existe na Terra um santo grupinho e uma congregação compostos apenas de santos sob uma cabeça, Cristo. Grupo congregado pelo Espírito Santo é uma só fé somente e um entendimento com diversidade de dons, mas unânimes no amor, sem seitas e sem cismas. Eu também sou parte, membro dessa congregação, co-participante, co-desfrutante de todos os bens que possui. Pelo Espírito Santo, a ela fui levado, incorporado através do facto de haver e ainda ouvir a palavra de Deus, que é o princípio para nela se entrar. Pois antes de havermos chegado a essa congregação, pertencíamos totalmente ao diabo como pessoas que nada sabiam de Deus e de Cristo. Assim o Espírito Santo permanece com a santa congregação ou cristandade até ao dia derradeiro. Por ela nos busca e dela se serve para ensinar e pregar a palavra, mediante a qual realiza e aumenta a santificação, para que diariamente cresça e se fortaleça em seus frutos que ele produz. Fim de citação. Para Lutero, a Igreja é santa, ou o povo cristão é santo, porque o Espírito Santo nela habita, ele concede a fé em Jesus Cristo e assim a santifica e cria um novo coração em cada um que vai chamando e santificando. É através dessa santificação que os crentes desenvolvem a sua vida cristã, praticam boas obras e fogem do pecado, não permanecendo nele. Mas mesmo que os cristãos desenvolvam em si a vida cristã e fujam ao pecado, eles não fazem isso pelas suas próprias forças, mas é o Espírito Santo que os capacita e lhes dá força para assim agirem. Citação: tudo isto, portanto, é o ofício e obra do Espírito Santo na terra. Ele principia e santifica e diariamente a faz crescer mediante as duas partes, a saber, a Igreja Cristã e a remissão dos pecados. Fim de citação. Através da compreensão do que é a Igreja, a partir do credo apostólico, com a expressão creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, fica claro para Lutero que todas as pessoas podem ter uma compreensão do que é a Igreja. Partindo dessa premissa, diz o teólogo de Wittenberg, que até as crianças podem ter a verdadeira compreensão do que é a Igreja. É assim que ele se expressa nos artigos de Smalcald, quando afirma: pois, graças a Deus, uma criança de 7 anos sabe que é a Igreja, a saber, os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do seu pastor. Pois assim rezam as crianças: creio uma santa Igreja Cristã. Esta santidade não consiste em sobrepelizes, tonsuras, alvas e outras cerimônias deles inventadas para além das Sagradas Escrituras, porém consiste na palavra de Deus e na fé verdadeira. Para melhor desenvolver o seu pensamento sobre a Igreja, definindo-a com mais precisão, Lutero apresenta a Igreja cristã sob 3 formas: a Igreja invisível, a Igreja visível e a Igreja ou a congregação local. A Igreja invisível. Para Lutero, as pessoas são unidas à Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, não através de uma opção própria,
mas através de alguma coisa que façam, nem através de alguma coisa que façam para tal, mas elas são conduzidas à fé, através do Espírito Santo, que as chama, coloca nelas a fé e as une à igreja. Para alcançar esse objetivo, o Espírito Santo usa o Evangelho, que é anunciado através da igreja, tal como explica o Reformador na explanação do 3º artigo do Credo Apostólico. Citação: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo chamou-me pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé, assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos em Cristo, me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certamente verdade. Fim de citação. A igreja visível. A fé que torna os homens cristãos é invisível, mas o que lhes dá o nome de cristãos não é em si a fé, mas sim a confissão de fé da igreja à qual pertence. E esta confissão de fé pode manifestar-se de várias maneiras, por isso a variedade de igrejas que hoje existem. Ao unirem-se à igreja cristã, os fiéis passam a exercitar a sua fé, e unidos a outros crentes, vivem a sua vida piedosa e alimentam a sua vida espiritual, através do uso dos meios da graça, palavras e sacramentos. É pela sua fé vivida que os crentes se tornam conhecidos como cristãos. Portanto, a igreja visível é a totalidade daqueles que professam a fé cristã. A Confissão de Augsburgo, apresentada pelos luteranos em Dieta Imperial em 1530, confissão reconhecida e aceita pelas igrejas luteranas, assim se expressa, citação: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única Santa Igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. Fim de citação. A congregação local. A congregação local, a igreja local, é uma organização visível. Ela determina e é formada por um grupo de cristãos que se reúnem normalmente e continuamente em um determinado local para cumprirem a ordem divina de se reunirem para ouvirem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos. Ela é composta por um grupo de fiéis pertencentes à igreja que se unem para exercitarem e viverem a sua fé cristã. A igreja cristã, ou a igreja visível, e a igreja ou congregação local não são duas coisas diferentes, embora não sejam em si a mesma coisa. A igreja cristã, ou a igreja visível, é o conjunto de todas as igrejas ou congregações locais. Como reconhecer a igreja cristã? Mas, a par de tudo o que já foi dito sobre a igreja, ainda se poderia fazer essa pergunta: como reconhecer a igreja cristã ou como saber onde ela está? Sobre este assunto, buscamos alguns pontos onde o teólogo de Wittenberg aponta os elementos de reconhecimento da igreja cristã. Em primeiro plano aparece a palavra de Deus. No pensamento de Lutero, o primeiro fator ou sinal para reconhecer a igreja é a palavra de Deus. Só há igreja onde há a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que faz a igreja, santifica, fortalece e mantém. Em todo lugar onde a palavra de Deus estiver em uso, ali pode haver fé em Cristo e pessoas cristãs. A igreja, embora no seu dizer uns tenham essa palavra mais pura e outros nem tanto.
E ter a palavra mais pura é ter a palavra sem acréscimos ou sem decréscimos produzidos pelos homens. A igreja cristã é santa porque tem a palavra de Deus que a santifica. Citação. Esta é a razão principal e o sumo santuário porque o povo cristão se chama santo. Pois a palavra de Deus é santa e santifica a tudo o que toca. Sim, ela é a própria santidade de Deus. Ela é o poder de Deus que salva a todos os que nela creem. Tudo é santificado por meio da palavra e da oração. Pois o Espírito Santo a usa como seu instrumento e unge ou santifica com ela a igreja, ou seja, o santo povo cristão. Mas Lutero também deixa claro que o simples fato de ter essa palavra não basta, é necessário crer nela e confessá-la publicamente. O segundo ponto para conhecer a igreja é o batismo. O segundo sinal, então, mostra onde está a igreja cristã, o batismo, quando é ensinado, criado e administrado conforme a ordem de Cristo. O batismo, além de ser um meio precioso de salvação, porque nele a pessoa lava os seus pecados, é também um sinal público de que, onde ele é administrado corretamente, ali se encontra a Santa Igreja Cristã ou o Santo Povo Cristão. Também está no batismo o povo cristão, que recebe a fé e é por ele santificado, pois, como diz Lutero no Catecismo Menor, ao responder à pergunta o que é o batismo, ele afirma, citação, o batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Qual é essa palavra de Deus? É a que Cristo, o Senhor nosso, diz no último capítulo de Mateus, ide por todo o mundo, ensinai a todos os gentios e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro ponto para se reconhecer a igreja é a Santa Ceia. É através dela que o santo povo de Deus é reconhecido. Também a Santa Ceia é chamada sacramento do altar, quando este sacramento é ensinado, crido, administrado e recebido corretamente, conforme foi instituído por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que o santo povo cristão é santificado por este sacramento, ele também se serve para que o povo exercite a sua fé e o mostre confessando publicamente que é cristão. Ao usar a Santa Ceia como sinal que mostra onde está a Santa Igreja Cristã, Lutero não chega a falar da presença real de Cristo na Santa Ceia, pois isto não se tornava necessário então, embora a questão fique implícita nas palavras de acordo com a instituição de Cristo. Esta questão seria abordada e clarificada por ele quando explanou sobre a Santa Ceia ou sacramento do altar. Citação, que é o sacramento do altar, é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sob o pão e o vinho, dado a nós cristãos para comer e beber, instituído pelo próprio Cristo. Assim escreve os santos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e São Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, também tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo, tomai e bebei dele todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quarto ponto para reconhecer a igreja é a confissão e a absolvição. O quarto sinal pelo qual a Santa Igreja Cristã, ou o Santo Povo Cristão, pode ser reconhecido é através da confissão e absolvição dos pecados, que também é chamado de ofício das chaves. Este é um ofício que foi dado por Cristo à Igreja, para que, quando os cristãos se arrependem e confessam os seus pecados, lhes seja anunciado o perdão ou recebam o perdão. E, por outro lado, o perdão seja retido àqueles pecadores impenitentes que não se querem arrepender. Onde vemos este ofício acontecer, também está a Santa Igreja Cristã. Depois temos o quinto ponto, que é o ministério da Igreja. A Igreja precisa de bispos, pastores ou pregadores que cumpram e administrem publicamente ou em particular os meios de salvação. E por isso ela escolhe, convoca ou chama servidores eclesiásticos para ocuparem estes cargos.
Portanto, outra forma de reconhecer a Santa Igreja Cristã, o Santo Povo Cristão, é através do ministério eclesial, por meio de bispos e pastores que oficiam e administram a palavra e os sacramentos para a santificação do povo de Deus. O povo como um todo não pode fazer isto, pois seria uma desordem profunda. Por isso, a Igreja encarrega pessoas capacitadas e competentes que têm este ofício a seus cuidados. Para defender essa ideia, Lutero fundamenta-se no apóstolo Paulo, que disse aos cristãos de Éfeso: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E, por fim, ponto 6, podemos reconhecer a Igreja através da liturgia e oração. Ao terminar a reflexão sobre os modos de reconhecer a Igreja no pensamento de Lutero, podemos ainda dizer que a Igreja cristã é reconhecida externamente através da liturgia e oração de louvor e agradecimento. Conclui o reformador de Wittenberg que onde há orações são cantados salmos e hinos espirituais com verdadeira fé, conforme a palavra de Deus, também podemos saber que está a Santa Igreja Cristã, ou Santo Povo de Deus. Citação. Pois a oração também conta entre os preciosos meios de salvação, por meio do qual tudo é santificado, como diz São Paulo. Também os salmos são oração pura, por meio dos quais se louva a Deus, se lhe agradece e se honra. Fim de citação. Muito obrigado.